Então, a partir de agora, estamos registrando e hoje teremos a apresentação do projeto da doutoranda Jéssica. Fique à vontade para Tá começar. certo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Tá todo mundo vendo aí? Tá quase. Agora foi. Está Foi? apresentando. Tá, deixa eu colocar no modo de apresentação aqui. Deu certo? Sim, está Deu. projetado. Pronto. Então, boa noite, gente. Meu nome é Jéssica Pires, como o professor Eduardo introduziu. Eu sou aluna do programa multicêntrico de pós-graduação em Bioquímica e em Biologia Molecular da Universidade Federal do Oeste da Bahia, aluna de doutorado. E vim hoje apresentar para vocês o meu projeto intitulado Diagnóstico e Prognóstico da Covid-19 por FTIR, sob a orientação do professor Dr. Jaime Henrique Amorim Santos. Então, antes da gente começar a falar sobre a Covid, é interessante que a gente entenda alguns aspectos relacionados à doença, relacionados ao agente patológico e relacionados também à forma com que esse agente patológico ele consegue infectar uma célula humana, tá? Então, eu trouxe aqui nesse primeiro slide uma linha do tempo para que a gente se atualize com relação ao aspecto temporal dessa doença. Então, a Covid-19, o primeiro paciente ele foi diagnosticado no dia 12 de dezembro do ano passado, na cidade de Wuhan, na China. Se vocês puderem desligar o áudio, eu agradeço que está retornando aqui para mim. E aí, por conta dessa epidemia, né, os casos eles foram se espalhando, não se sabia ainda o que causava. No entanto, o vírus ele tomou proporções epidêmicas na China. Então, não demorou muito para a Organização Mundial da Saúde declarar, né, essa infecção como uma emergência de saúde pública. Apesar de todos os esforços realizados tanto pela China quanto por outros países que foram sendo acometidos pouco a pouco, é muito complicado a gente falar atualmente em contenção dos processos de disseminação de infecções de cunho viral, principalmente as infecções respiratórias. Então, o vírus ele foi se disseminando, né? Atualmente a gente tem uma facilidade muito grande de acesso às fronteiras, então é muito fácil hoje sair de um país e estar em outro, a gente fala até de continentes, né? Então, em março desse ano, em 11 de março desse ano, a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia. Nessa altura, o primeiro caso de Covid-19 já havia sido diagnosticado aqui no Brasil, no dia 26 de fevereiro de 2020, e atualmente como é que está a nossa realidade, né? Trazendo para o contexto do Brasil. Então, se a gente observar os dados atuais lá do painel integrativo disponibilizado no site do Ministério da Saúde, nós temos uma somatória de mais de 6 milhões de indivíduos infectados pelo vírus, com mais de 170 mil óbitos confirmados. E aí começou, então, uma corrida bem grande, né, desde o início da epidemia, para a gente descobrir quem era o agente etiológico da Covid-19. Então, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os coronavírus eles não são vírus novos, na verdade eles foram descobertos em aves domésticas lá em 1930, como agentes causadores de doenças de cunho respiratório, gastrointestinal, hepático e neurológico em animais. Sabe-se que 7 coronavírus são capazes de causar doenças em humanos. Desses 7 vírus, 4 estão associados a doenças respiratórias mais leves, como, por exemplo, sintomatologia de resfriado comum, e os outros 3 estão associados a doenças respiratórias mais graves e por isso são consideradas como zoonoses. Tá? Dentre eles, a gente pode destacar o SARS-CoV, que foi identificado no ano de 2002 como agente etiológico da síndrome respiratória aguda grave, o MERS-CoV, que foi identificado 10 anos depois, no ano de 2012, como agente etiológico da síndrome respiratória aguda lá do Oriente Médio,
e o SARS-CoV-2, identificado ano passado como agente etiológico da Covid-19. Muitas especulações foram feitas acerca da origem desse vírus, né, mas sabe-se que, assim como os outros coronavírus, o SARS-CoV-2 ele é de origem de coronavírus que sofreram processos mutacionais ao longo do tempo, coronavírus que infectam morcegos, que sofreram processos mutacionais ao longo do tempo, que a gente denomina de transbordamento zoonótico, e começou, então, a infectar uma outra espécie, nesse caso, o homem, né? Então, a gente precisa entender agora as minúcias das características morfológicas desse vírus para entender como é que ele faz o processo de infecção. Então, o SARS-CoV-2, ele é um vírus pertencente à família Coronaviridae, subfamília Orthocoronaviridae e do gênero Beta-coronavírus. Tá? Ele recebe esse nome de coronavírus porque, se observado por microscopia eletrônica, ele possui espículas no seu envelope que se assemelham a uma coroa. Além disso, o seu RNA genômico é uma fita simples de senso positivo, que se conecta, né, a uma proteína denominada proteína M para a formação de um nucleocapsídeo de conformação helicoidal. Tá? Além disso, a gente pode elencar 5 principais proteínas que estão envolvidas ali nos mecanismos de processos de montagem e replicação viral. Além dessa proteína do nucleocapsídeo, a gente tem a glicoproteína spike, que eu acredito que seja a proteína mais importante desse vírus, porque ela é uma proteína altamente glicosilada e é ela que é responsável pelos processos de interação com o receptor da enzima conversora de angiotensina 2 para promover o processo de infecção celular. Além disso, a gente tem a proteína de membrana M e a proteína de membrana do envelope, que é a proteína E, que estão ali envolvidos no processo de montagem e de reorganização desse vírus, e a proteína hemaglutinina esterase, tá? Que contribui potencialmente para a entrada ou liberação viral via interação celular. Então, conhecendo um pouquinho sobre a morfologia desse vírus, a gente vai entender o porquê que ele consegue, então, infectar as células humanas, tá? Então, como eu falei no slide anterior, ele possui, né, na sua superfície, essas proteínas spike, que são a proteína denominada proteína S, que possui duas principais subunidades, a subunidade S2 e a subunidade S1, como a gente pode observar aqui na figura. A subunidade S1 é que é responsável pelo processo de ligação ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 presente na superfície dessa célula que será infectada, né, dessa célula hospedeira. Só que além desse receptor, os vírus eles fazem, o SARS-CoV-2 ele faz uma outra exigência, né? Ele solicita a presença de uma outra proteína, que é uma serina protease transmembranar, essa proteína aqui em rosinha, de nome TMPRSS2, que faz o processo de ativação da proteína S por clivagem proteolítica e permite, então, que essa subunidade S2 se conecte à membrana da célula hospedeira e faça o processo de fusão para posterior incorporação do material genético do vírus. E assim, esse vírus consegue, então, adentrar o ambiente intracelular, tá? E aí, depois que ele adentra, inicia-se, então, os processos do nosso organismo, os processos de combate a esse vírus, né? Primeiro acontece todo o reconhecimento através das células apresentadoras de antígenos e depois o recrutamento das células da nossa imunidade adaptativa, tá? Dentre elas a gente pode destacar os monócitos, que expressam o fenótipo CD14 e CD16+, além de macrófagos alveolares e de linfócitos TH17, que estão ali envolvidos nos mecanismos de inflamação, tá? E aí eles vão recrutar uma gama de citocinas, uma gama de quimiocinas para esse ambiente, como, por exemplo, interleucina 6, interleucina 8, fator de necrose tumoral alfa, interferon gama, que vão criar o que a gente denomina para a Covid-19 de uma tempestade de citocinas e que vão fazer com que aquele ambiente seja um ambiente hiperinflamatório, além, é claro, dos processos de recrutamento de células de precursores mieloides, né, como neutrófilos e monócitos também. É interessante destacar também, pessoal, dentre essas citocinas que são recrutadas, o papel, né, a função da interleucina 6,
tá? No processo tanto de recrutamento dessas células precursoras da linhagem mieloide, quanto também dos processos de inibição da função de linfócitos T. Então, esse é, inclusive, um dos mecanismos pelos quais o SARS-CoV-2 se utiliza para evadir do sistema imunológico, já que a hiperexpressão de interleucina 6 diminui a função dos linfócitos T, que são responsáveis ali por captar a partícula viral e eliminar o processo infeccioso. Essa tempestade de citocinas, ela está intimamente associada ao processo de envelhecimento do indivíduo, tá? Então, o avançar da idade, ele possui um impacto negativo na eficiência protetora, tá? Da nossa imunidade adaptativa contra novas infecções, e por isso que pacientes com idade avançada, eles possuem, na maioria das vezes, a forma mais grave da doença. Bom, além da injúria causada ao pulmão, né, nessa primeira etapa, por que o pulmão, né? Por que essa é a principal escolha, né? Porque tanto as células do epitélio alveolar quanto as células do epitélio do intestino delgado, elas são células que possuem uma hiperexpressão desse receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Então, elas acabam estando ali acessíveis, e aí por conta da porta de entrada também das mucosas nasal e oral, que também possuem uma alta expressão desse receptor, é que a gente tem os mecanismos de transmissão. Então, essa tempestade de citocinas, ela vai liberar essas citocinas que vão causar algum tipo de injúria, não só no pulmão, mas em diversos órgãos do nosso sistema, como o coração, o intestino delgado, o fígado e rins, além, é óbvio, do impacto citopático da infecção direta pelo SARS-CoV-2, tá? Então, todos esses órgãos, eles possuem na sua superfície esses receptores que vão facilitar a entrada e o processo infeccioso do vírus. E por conta dessa injúria, por conta desse dano, a gente vai ter, então, liberado na corrente sanguínea algumas substâncias que a gente denomina de biomarcadores, tá? Que são biomarcadores que são liberados quando existe algum processo não normal acontecendo no nosso organismo, algum processo infeccioso, algum processo inflamatório. E aí, quando a gente fala da infecção pelo SARS-CoV-2, existe um aumento de acordo com a injúria cometida no órgão daquele paciente, né? Então, pacientes que foram acometidos pela doença, que possuem injúrias hepáticas, eles vão liberar biomarcadores relacionados a essa injúria, como, por exemplo, o TGO, TGP. Vai haver a diminuição da liberação de albumina, que é uma proteína fabricada no fígado, né? Então, se o fígado está sofrendo algum dano, a gente não consegue produzir da forma correta essa quantidade de albumina, então a gente acaba tendo uma diminuição dessa proteína. Além disso, vai haver o aumento, né, da produção de proteínas relacionadas a proteínas de fase aguda, proteínas inflamatórias, né, como a proteína C reativa, lactato desidrogenase, procalcitonina, além das proteínas amiloides A1 e A2, e a proteína TREM1 na sua fase solúvel, esse TREM1. Além disso, a gente tem todos os distúrbios hematológicos causados também pela infecção viral, como linfopenia, leucocitose, microcitose e aumento do dímero D, que também é um dos marcadores da doença e que podem nos predizer, né, de acordo com a sua quantificação, o prognóstico desses pacientes. Então, normalmente, pacientes que possuem a forma grave de COVID-19 possuem hiperexpressão desses marcadores bioquímicos mencionados. No que concerne às metodologias diagnósticas em ambiente laboratorial, a gente tem dois principais tipos de diagnóstico, né? O diagnóstico realizado através de testes imunológicos, que podem ser feitos tanto de forma direta quanto de forma indireta, que são aqueles testes rápidos que a gente conhece, que identificam a presença do vírus ou de anticorpos contra o vírus, tá? Utiliza os anticorpos produzidos a partir de fragmentos de proteínas da superfície do vírus para identificar ali os indivíduos infectados e também faz a identificação, a detecção desses anticorpos de fase aguda ou de fase crônica, né, IgM ou IgG,
para estabelecer o diagnóstico das pessoas que foram testadas. Outro teste imunológico também difundido é o ensaio de imunoabsorção enzimática, né, o ELISA, que identifica também esses anticorpos IgM e IgG no sangue ou no plasma sanguíneo dos pacientes, permitindo, então, o processo de triagem desses indivíduos e o controle da disseminação da doença. No entanto, o teste que a gente fala que é padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19 em ambiente laboratorial, trata-se de um teste molecular, né, que faz a identificação do vírus a partir das amostras dos pacientes, e esse teste é a reação em cadeia da polimerase. Ele identifica o vírus a partir da análise do material. Na maioria das vezes, o material utilizado é um suave nasofaríngeo ou orofaríngeo, que é o que é preconizado pela CDC, tá? E além desses testes, a gente tem também os testes complementares, né? Quais seriam eles? Então, primeiro, os testes de diagnóstico por imagem dos pacientes, os testes bioquímicos para quantificação e detecção daqueles biomarcadores que foram mencionados anteriormente para o prognóstico desse paciente, e além disso, testes hematológicos. Então, é isso que a gente faz como testes diagnósticos atualmente em ambiente laboratorial. No entanto, pessoal, existem algumas desvantagens, apesar da PCR ser ali o padrão ouro utilizado, né, para o diagnóstico da Covid-19, existem algumas desvantagens associadas ao seu uso, tá? Então, a gente pode elencar dentre elas, primeiro, o desconforto, para o paciente na hora da coleta, já que a amostra preconizada pelo CDC trata-se de um suave nasofaríngeo, então, além do desconforto causado pelo processo de coleta, existe também a potencial contaminação do operador. Além disso, é um processo dispendioso, né? Utiliza kits e reagentes que são bastante caros e necessita também de pessoal adequado, de mão de obra qualificada para sua realização, além de ser um teste que demanda um pouquinho mais de tempo para os processos de coleta da amostra, extração do material, PCR, até a obtenção do laudo, até a obtenção do resultado. Tá? Então, diversas outras metodologias estão sendo elencadas para serem utilizadas como potenciais substituintes à técnica de PCR, e dentre elas a gente pode destacar a espectroscopia de absorção do infravermelho por transformada de Fourier, ou FTIR, tá? Que já é uma técnica bastante difundida para identificação de biomoléculas e quantificação de biomoléculas, e quando a gente traz esse conhecimento para o ambiente da biomedicina, né, para o ambiente laboratorial, a gente sabe que a gente pode também conseguir potencialmente diagnosticar e obter uma quantificação de biomoléculas relacionadas a diversas patologias, como câncer, dengue e, por que não, para o SARS-CoV-2, tá? A busca por outras amostras também que possam ser substituintes, né, adequadas e substituintes à coleta de suave nasofaríngeo também tem sido estudada, e a saliva, ela tem sido elencada como uma amostra biológica que pode ser utilizada para a identificação de diversos micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus, e que também possuem biomarcadores que acabam caindo no fluxo salivar. Então, o FTIR trata-se de uma técnica de alta reprodutibilidade que exige pequena quantidade de amostra para sua realização. Essas amostras, elas podem ser sólidas, líquidas e gasosas, tá? E possuem também especificidade no arranjo bioquímico de diversas moléculas. Falando um pouquinho da técnica em si, trata-se de uma técnica baseada na absorção de energia no espectro do infravermelho, tá? Que ao incidir o feixe de luz na amostra, vai provocar, então, uma vibração através do reconhecimento de ligações químicas presentes nessas substâncias, e cada tipo de ligação, ela possui uma frequência de vibração específica, tá? O gráfico gerado, então, pode permitir a identificação de diversos componentes presentes na amostra, e assim, esse espectro, né, que é esse gráfico gerado, pode, então, servir como uma impressão digital dessas biomoléculas.
padrões. Além disso, a utilização do FTIR possui um baixo custo operacional, um baixo custo de manutenção e pode ser, então, uma técnica que venha trazer velocidade e eficiência na identificação dos casos de Covid-19 aqui no Brasil. Então, a proposta do nosso trabalho é desenvolver uma metodologia de exame laboratorial da Covid-19 por espectroscopia de absorção no infravermelho, por transformado de Fourier, visando tanto diagnóstico quanto determinação do prognóstico do paciente através da identificação e dosagem daqueles biomarcadores que já são utilizados como fatores de monitoramento do estadiamento dessa doença, né? Com objetivos específicos, nós temos coletar as amostras salivares dos pacientes com suspeita de COVID, atendidos no AIV da UFOB, desenvolver metodologia de exame laboratorial por FTIR para diagnóstico de pacientes com suspeita de COVID-19, quanto à presença ou ausência do SARS-CoV-2 encontrado nas amostras de saliva, comparar os resultados de diagnósticos obtidos pela técnica de PCR com a técnica de FTIR, através da metodologia que a gente irá implantar, definir uma metodologia de detecção e quantificação dos biomarcadores salivares, como proteína C reativa, procalcitonina, proteína amiloide A, interleucina 6, S3I1 e LDH, nessas amostras de saliva, coletadas dos pacientes com suspeita de COVID, por FTIR, verificar as inter-relações entre as dosagens dos biomarcadores quantificados e as respectivas formas clínicas da doença, se leve, moderada ou grave, e acompanhar a evolução clínica dos pacientes e o desfecho da doença através da análise de prontuários para determinar se esses biomarcadores salivares encontrados, eles se correlacionam, então, com as manifestações e formas clínicas da COVID-19. Então, trata-se de um estudo de cunho epidemiológico do tipo coorte prospectivo, que será realizado no LAIV da UFOB. A nossa população consistirá em pacientes que serão atendidos no contexto de serviço do laboratório LAIV, tá? A nossa amostra será de mais ou menos 200 pacientes, e como a gente vai querer, um dos nossos objetivos é correlacionar a quantificação desses biomarcadores com o prognóstico do paciente, a gente vai precisar ter acesso, então, ao desfecho clínico desse paciente, né? Então, nós firmamos uma parceria com o pessoal da vigilância epidemiológica para ter acesso aos prontuários desse paciente e conseguir correlacionar de forma adequada o que a gente encontrar de resultado em ambiente laboratorial com os respectivos resultados clínicos e desfecho da doença. Como nós vamos trabalhar com seres humanos, nós iremos obedecer à resolução 466/12 do Ministério da Saúde, aqui do Brasil, e já submetemos, inclusive, essa semana, na segunda-feira, esse projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Então, como eu falei anteriormente, um dos nossos objetivos vai ser comparar a eficiência da técnica do FTIR, através da metodologia que a gente irá montar, com a técnica de diagnóstico padrão ouro, né? Técnica de diagnóstico molecular. Então, quando a gente traz para o diagnóstico molecular, a metodologia será a coleta da amostra de swab nasofaríngeo. Essa amostra ela será encaminhada para o ambiente laboratorial, no qual nós realizaremos o processo de extração do material genético e análise por PCR em tempo real para a obtenção, então, do resultado por diagnóstico molecular. Quando a gente fala do diagnóstico e do prognóstico feito por FTIR, nós utilizaremos como amostra o fluxo salivar, que será coletado desses mesmos pacientes que irão coletar o swab nasofaríngeo para o diagnóstico molecular no contexto de serviço do laboratório LAIV. Essa amostra ela será aliquotada e congelada para que a gente realize as posteriores análises que consistirão, então, na pipetagem, né, em placa de vidro, respectivo aquecimento e análise pelo FTIR, pelo equipamento de biofotônica, né? Que gerará, então, para a gente um espectro com um resultado se positivo ou negativo para a presença do COVID-19. Além disso, nós já estamos realizando o orçamento dos padrões dos biomarcadores que serão dosados, para que a gente consiga construir, então, curvas de calibração para a posterior identificação e quantificação também
desses biomarcadores nas amostras dos pacientes envolvidos na pesquisa. Além disso, depois que a gente tiver todos esses resultados, a gente vai realizar, então, as análises estatísticas. E além de ANOVA, ROC, teste de regressão linear, a gente vai utilizar ferramentas quimiométricas, como, por exemplo, a análise multivariada de componentes principais, análise de componentes principais, para verificar se realmente esses biomarcadores eles podem ser utilizados para a determinação do prognóstico desses pacientes com COVID-19, se comparados, claro, com pacientes sem a doença. Trouxe para título de informação, né, o cronograma dos 4 anos de doutorado. Então, no primeiro ano, além de pagar as disciplinas, nós nos propusemos a produzir uma revisão acerca das formulações vacinais mais avançadas para a COVID-19, além da coleta das amostras desses pacientes. E no segundo ano, iniciar, então, os processos metodológicos, né, de testagem das metodologias diagnósticas do COVID-19 por FTIR e respectiva validação. No terceiro ano, as testagens de metodologia e quantificação dos biomarcadores de COVID-19 por FTIR, análise dos componentes principais, né, essa análise quimiométrica, e no último ano, a organização de todos esses dados para publicações científicas e defesa da tese. Trouxe também a descrição sucinta dos recursos necessários para o desenvolvimento da pesquisa, tá? O nosso projeto ele será financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo FINEP. Aqui eu deixo minhas referências bibliográficas e o meu muito obrigada e estou disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tenham acerca do tema. Deixa eu voltar aqui para a tela. Inicialmente, gostaria de parabenizar pela apresentação, muito clara, didática. Obrigada, parabéns mesmo. Prof. E gostaria de passar a palavra inicialmente ao orientador e agradecer a ele pela presença e participação no nossa videoconferência. Quiser complementar alguma informação, esclarecer alguma coisa, Jaime, você tem a palavra. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria pedir desculpas aqui pelo atraso. Vi uma boa parte aqui da apresentação, parabenizo a Jéssica, né? Foi uma excelente apresentação. E agradeço também a todos os presentes aí, né, que estão avaliando esse trabalho. E a gente está à disposição aqui, né? Só fazendo uma rápida explicação, quando a Jéssica fez a seleção para o doutorado, ela tinha proposto outro projeto, né? Mas aí com o desenrolar desses trabalhos de pesquisa que a gente tem feito aqui e com os fomentos que foram captados, né, surgiu a oportunidade de trabalhar com Covid-19, uma abordagem inovadora, né, e a Jéssica, ela mesma se prontificou, né, a fazer essa mudança de projeto. Então, destacar a disposição dela, né, em modificar o projeto, de várias coisas, escrever o projeto de ética. Então, realmente, assim, está com um empenho muito grande, né, eu acho que tem tudo para dar certo. Então, parabéns. E fico à disposição aí para responder qualquer coisa que seja necessária. Obrigada, prof. O professor Rafael não conseguiu sair ainda, não? Da reunião? Eu acho que ele ainda está. O Rafael está mais enrolado que o cabelo dele. Eu posso me manifestar um pouquinho? Eu fiquei muito curiosa da apresentação. Primeiro, eu vou parabenizar a Jéssica, né? Ela sempre arrasa aí nas apresentações. Realmente, ela domina bem essa parte molecular e tudo mais. E a apresentação realmente foi tão fluida que eu consegui, assim, absorver muita coisa. E a minha curiosidade quando eu peguei Covid, eu fiz eu não fiz o RT por PCR. Eu fiz o do cotonete, né? Como eu tive sintomas, graças a Deus, eu tive sintomas leves, então quando eu fiz, e eu desconfiei que era o Covid, eu já tinha uns 8 dias já, mais ou menos.
que foi quando foi surgindo outros sintomas, né? Os sintomas mais específicos do Covid. E aí, quando eu fiz o teste, já foi diretamente o do IgG e IgM. Porque eu precisava rápido, né? Eu precisava saber o que eu tinha. Eu até paguei o exame, nem fiz de graça. Aí eu sei que no final das contas, o meu deu IgM reagente, então deu que eu estava positiva na época. Aí eu passei pelo meu período de isolamento, e aí quando eu saí do período de isolamento, fiquei aí acho que eu dei um período de 1 mês, eu quis fazer de novo para ver se eu realmente estava curada, de verdade, verdadeira. E aí eu fiz o RT-PCR de novo. Eu fiz o do IgG-IgM de novo, que era o teste rápido, né? Só que deu de novo IgG-IgM. Reagente. Aí eu fiquei sem saber, eu falei, pronto. Aí eu não sei se eu transmito, se eu não transmito, porque aí eu fui dar uma olhada, eu vi uma palestra de um biomédico falando que é uma questão mais do meu sistema imunológico do que de transmissão. Aí eu fiquei nessa dúvida. Qual o seu ponto de vista? Eu não sei. Uma curiosidade. Com relação a isso, né? Vamos lá. Não existem, o professor Jaime está aqui, inclusive, pode me corrigir caso eu esteja falando alguma besteira, mas não existe indício de que todas as pessoas, elas realmente possuem anticorpos de fase crônica, né? Que são anticorpos ditos de memória quando finaliza o processo de sintomatologia. Não é isso, professor? Nem todo mundo acaba adquirindo o que a gente chama de imunidade, né? Na verdade, o que a gente está observando, tanto nas pesquisas aqui da UFOB, quanto nos trabalhos que estão sendo publicados, a soroconversão para esse vírus ela é atrasada. Praticamente todos os pacientes que a gente acompanha, porque tem um estudo da Patrícia, inclusive, que é coorte prospectiva, a gente já viu que IgM demora pelo menos 15 dias. IgG já vai com quase 30 dias para poder... É bem diferente do que a gente observa para outras infecções virais. Então, na verdade, quando a pessoa soroconverte, em geral, ela já não está mais doente, né? O que a gente tem observado é isso. Quando a pessoa soroconverte, ela já na fase aguda, com sintoma, a gente nem vê anticorpo. Também que o teste rápido e destacar, ele tem um monte de problema, né? Ele reage cruzado, ele tem uns problemas de necessidade. Então, assim, E esses dias eu vi, inclusive, um biomédico falando que esses primeiros testes que foram produzidos para a Covid-19, eles vieram com muitos erros. Então, muita gente que fez logo do início da pandemia o teste que positivou e que agora positivou de novo, na verdade, não é uma reinfecção. Foi erro do teste diagnóstico. No meu caso, eu sei que era, porque realmente eu comecei a ter os sintomas bem característicos, só que, como eu fiz lá para o 9º dia e tal, realmente é a época que começa a produzir o IgG. Então, o IgM, né? É o IgM, que é de fase aguda. E aí, por isso que eu fiz ele, realmente deu reagente. Mas como eu estava realmente com alteração de olfato paladar, mas só nos primeiros 3 dias que eu tive o sintoma tipo de sinusite. E eu tive muita dor de cabeça. Então, assim, esses primeiros sintomas... Normalmente, os pacientes com essa ausência de olfato, ausência de paladar, que é a anosmia e disgeusia, né? Normalmente, eles são positivos, realmente, para a doença. E eu também tive essa sintomatologia precoce acaba entregando. Isso. Aí, por isso. E aí, eu sei que, obrigatoriamente, quando você produz o IgM, depois você soroconverte naturalmente para o IgG, ou você pode não soroconverter e negativar todos os dois depois? Tem essa possibilidade? Não sei se vocês me entenderam. Eu acho que, como o professor já me falou, existe uma demora no processo de soroconversão, né? Mas eu não sei se... Eu acho que é muito precoce para a gente dizer se todo mundo soroconverte, né, professor? Mas o que ela quer saber é se acontece a mudança de classe, né? Se realmente... seu tipo, porque, por exemplo, uma colega de trabalho minha, ela teve Covid na mesma época que eu, e ela fez o exame do IgG-IgM e deu, mesmo depois de ter pego a doença, o RT-PCR deu positivo na época que ela teve a doença. Ela se curou e tudo mais, e quando fez o teste rápido para saber se ainda estava com algum anticorpo, não tinha nenhum, estava dando não reagente para os dois. E tem gente que dá esse resultado. Aí, foi diferente. Eu dei o IgM
positivo ainda. Só que aí eu falei, não tô sentindo nada. Tem que só ter um pouquinho de cuidado com a interpretação do teste rápido, porque assim, ele serve para fazer uma triagem rápida. Ele serve para fazer uma triagem rápida. Se você quiser uma sorologia que leve a uma conclusão mais fidedigna mesmo, aí o que a gente tem no mercado à disposição é a quimiluminescência, né? Uma sorologia com revelação por quimiluminescência. E aí sim, aí você consegue ver se tem IgM ou IgG direitinho. Mas o teste rápido, ele é aquela coisa, você não pode tirar conclusões definitivas só com base no teste rápido, não. Ele serve mais só para fazer uma triagem mesmo. Entendi. Indica que você tem contato. Tá. Boa noite, gente. Eu cheguei. Boa noite. Boa noite, Pro. Quero aproveitar essa pergunta aí da Bárbara, já pro Jaime aí, para perguntar do caso da Érica, que a Érica, ela comentou comigo rapidamente que ela apareceu depois ela ficou em isolamento, deu positivo no RT, mas ela fez, ela não tinha os anticorpos, eu não sei se ela fez rápido, só fez teste rápido, chegou a fazer você sabe, já? Você está falando da Érica do CONCID? O que acontece é o seguinte, também, os laboratórios que estão trabalhando com biologia molecular de Covid no mundo todo, né? Está todo mundo melhorando a eficiência dos testes. Então, por exemplo, aqui mesmo agora a gente está recebendo no LAIV diligências para poder emitir parecer sobre casos possíveis de reinfecção. Então, assim, os laboratórios erram, né? Com a gente não é diferente, a gente tem alguns erros também. Então, existem casos em que, na verdade, o primeiro teste deu uma emissão de fluorescência muito próximo do limite de detecção, foi laudado como positivo. Já teve caso que a gente repetiu a PCR, todo o exame, reextraiu o RNA, fez a PCR e deu negativo. O que pode ter acontecido também é uma contaminação cruzada, que isso já aconteceu aqui no laboratório, a gente praticamente eliminou esse problema. Vários outros laboratórios no Brasil e no mundo todo também tiveram esse mesmo tipo de problema, porque a gente sempre analisa muitas amostras de uma vez só. Então, a gente inseriu vários controles internos de qualidade para poder garantir a qualidade nesse sentido e conseguir detectar contaminações cruzadas. Mas já aconteceram casos assim, que na verdade a emissão de laudo foi ou porque a amostra recebeu uma contaminação cruzada, ou porque a amostra estava com uma emissão de sinal de fluorescência baixo, mas muito próximo do limite de detecção. Então, na verdade, deveria ser laudada como inconclusiva. Então, nesses casos, o que pode ter acontecido, na verdade, é que um dos exames saiu errado, o outro saiu correto. E, na verdade, a pessoa não teve reinfecção. Mas a gente já tem casos aqui na região de reinfecção mesmo, de verdade, com uma carga viral, né? Uma carga viral alta, tanto no primeiro caso quanto no segundo, com sorologia positiva, já com IgG, porque também tem que ter esse critério, né? A gente sabe agora que tem esses erros. Então, quando a gente vai emitir os pareceres, geralmente a gente recomenda o seguinte, que a gente reavalie os exames e também veja o histórico sorológico. Porque sem o histórico sorológico, você não consegue ter uma conclusão mais assertiva. Se faltar a sorologia, você não sabe. Não faz sentido, por exemplo, de acordo com a literatura que saiu, o indivíduo ter 2 exames de PCR positivo, geralmente com intervalo de 3 meses, aí já teria que ter IgG. Então, já teve casos que o cara chegou, estava sem IgG, então não faz sentido. Aí tem que avaliar o contexto inteiro. Essa foi o meu conflito mental com relação a quem é curado ou não, se realmente consegue produzir esse IgG. Mas, enfim, né? Só vai saber. Eu queria aproveitar a presença do professor Jaime para fazer algumas perguntas sobre o projeto, talvez possa esclarecer. Essa técnica é uma técnica muito interessante, eu trabalhei bastante com ela no meu doutorado, e assim como ela é interessante, ela é complexa e difícil de trabalhar também. Então, a primeira pergunta que eu faço é que já existe alguma noção, alguma ideia sobre qual parte do espectro que você utilizaria na sua análise dos dados. O vírus, ele é detectado, eu anotei aqui,
por picos formados na região de 3.600 e de 1.700. E as proteínas seria na faixa de absorção das proteínas, né, dos compostos orgânicos proteínas. Então, a gente tem que verificar aquela questão dos grupos funcionais das proteínas para ver o pico de absorção dessas proteínas. Isso. Porque, na verdade, o padrão do espectro para a amostra positiva já está definido. Isso já foi feito em colaboração. Na verdade, a gente tem uma rede de colaboração no Brasil, que é a rede Vírus, e já foi desenvolvida uma inteligência artificial para poder detectar o padrão, né, espectroscópico de amostras que contêm o SARS-CoV-2. Então, isso já está definido. A gente agora, na verdade, o projeto da Érica, ou da Jéssica, na questão diagnóstica, ele tem um objetivo mais ligado à validação. Então, a gente vai usar a PCR como uma referência e verificar se isso vai bater com a espectroscopia. Mas em termos de padrão espectroscópico, de faixa e tudo mais, isso já está definido. Inclusive, tem uma inteligência artificial que a gente vai usar, um software, e já vai dar o resultado, né? Ele já vai comparar se bate com o padrão espectroscópico de SARS-CoV-2. Se estiver presente na amostra, ele vai acusar, e aí a gente vai comparar esses resultados com a PCR. Né? Na parte diagnóstica, é isso que a gente pretende fazer. Certo. Aí vem outra pergunta que eu gostaria de esclarecer. Quais seriam esses padrões? Os padrões para calibração? Os padrões das proteínas, prof, a gente consegue comprar proteína C reativa na Sigma-Aldrich, o padrão liofilizado, a proteína C reativa liofilizada, a interleucina 6, eles de forma isolada. Aí a gente faria uma curva de calibração e aí posterior identificação e quantificação. Porque quando a gente tem uma amostra complexa na espectroscopia, a gente tem interferência nos picos de absorção. E a presença dessas inúmeras proteínas, ela pode também causar interferência, onde você tem a sobreposição de picos e você não consegue definir qual que é o grupo funcional que está presente ali. Então, por isso que eu considero bastante difícil trabalhar com essa técnica em amostra complexa, porque você tem sobreposição de picos, você tem supressão de sinal, quando você não tem uma amostra que absorve tanto igual um interferente, então suprime, o sinal fica bem baixo, e aí cai numa outra parte que eu gostaria de te orientar, de ter cuidado com o uso da impressão digital, porque nessa técnica existe uma faixa de comprimentos de onda que são chamadas de fingerprint. Não é todo o espectro, é uma faixa do espectro de cada material, que eles não dá para definir qual grupo funcional que é, mas eles chamam de impressão digital daquela classe de molécula. Então, só para ter esse cuidado, assim. Tá. E para terminar minhas perguntas sobre o projeto, e o tratamento de dados? Como que você vai tratar esses dados? Já tem alguma ideia? Então, com relação aos biomarcadores, a gente pensou em utilizar essa análise quimiométrica que eu falei anteriormente, né? A análise de componentes principais, que já tem sido bem difundida junto com os resultados do FTIR para análise de fluidos biológicos. Então, a gente vai investigar se esses biomarcadores sozinhos ou agrupados, eles conseguem determinar o prognóstico, e isso fazendo uma correlação com o desfecho da doença, e é óbvio, com o paciente não infectado, né? O paciente não infectado, ele não vai poder ter o aparecimento da expressão dessas biomoléculas, desses biomarcadores na saliva. Só complementar, é uma pesquisa que tem um caráter mais descritivo, né, a princípio, mas à medida que os dados forem gerados, a gente vai explorar ao máximo, né? É claro que tem uma proposta inicial, mas a gente consegue fazer também correlações, a gente consegue fazer curvas ROC, porque a PCR, hoje em dia no laboratório, a gente consegue determinar a carga viral
pela PCR. Então, tudo quanto é variável que for contínua, quantitativa, a gente consegue colocar nesse tipo de análise também, né? De correlação, de curva ROC, para ver se tem relação, ver correlação, fazer inferências estatísticas de fato. Porque a questão do prognóstico, ela anda mais na questão da correlação e da relação ROC do que nos componentes principais propriamente ditos. Os componentes principais eles vão entrar mais na questão quimiométrica. Mas depois que a gente tiver as concentrações dos biomarcadores definidas, o que a gente vai fazer é pegar esses números de concentração e tentar correlacionar com outras variáveis, né, que possam indicar prognóstico. Então, na verdade, acho que o caminho mais racional vai ser por aí mesmo. Beleza, eu não entendi direitinho quais são os biomarcadores e os padrões que vai usar na calibração, mas a gente pode conversar outro momento também, apresenta com mais calma. Tá certo, prof. Obrigado pelas respostas. Rafa, quer fazer alguma questão? Deixa. Eu Desculpa, mesmo. Não, é rapidinho. É só uma curiosidade. Essa é uma curiosidade sobre... É porque o professor já me falou que já teve casos de reinfecção. O professor, o senhor sabe mais ou menos sobre a sintomatologia dessas pessoas? Se na reinfecção elas tiveram sintomas mais graves ou mais leves, ou foi a mesma coisa? Casos que a gente conseguiu confirmar até agora foram só 2, na verdade, né? E nesses casos a gente teve quadros clínicos muito semelhantes. Não teve uma gravidade aumentada ou diminuída, não. Mas, assim, o N que a gente tem ainda nesses casos ainda é muito pequeno, né? Na verdade, de suspeitas de reinfecção como um todo, a gente não, na região inteira aqui, não chega nem a 10 até o momento. Só que a gente descartou já a maioria, né? A maioria a gente descartou. Alguns exames, na verdade, nem foram feitos os 2 no LAIV. A gente teve casos também de exame feito em laboratório particular, ou mesmo feito em Salvador, no LACEN. Então, de confirmação mesmo até agora, só 2. E não teve alteração de gravidade, não. Foram quadros clínicos muito semelhantes. Professor Eduardo, só aproveitando também falar um pouquinho sobre os marcadores, né? Os marcadores, a Jéssica falou na apresentação aí, são proteína C reativa, LDH, aí entra algumas interleucinas também de caráter inflamatório. Então é mais isso mesmo, porque a gente sabe que o caráter da infecção é agudo, né? Não é uma infecção crônica, embora ela possa cursar como uma infecção muito sistêmica, mas é uma infecção de caráter agudo. Então a gente vai se concentrar mais em biomarcadores mesmo de caráter agudo, né, inflamatórios principalmente. Inicialmente, eu tinha pensado que alguns calibrantes seriam proteínas virais ou alguma parte viral mesmo para fazer essa calibração. Daí que veio minha dúvida, se eram os biomarcadores hematológicos ou se era alguma parte do vírus que poderia relacionar com a carga viral, por exemplo, fazer uma curva padrão. Entendi. Porque são 2 objetivos específicos diferentes que a Jéssica colocou. Um é com relação ao diagnóstico, e no diagnóstico ele já avançou bastante, porque tem os grupos lá da Federal de Uberlândia que já definiram o espectro, né? E tem uma inteligência artificial já desenvolvida para poder fazer a identificação do vírus na amostra. Aí tem outra parte, que é o estudo de biomarcadores visando o prognóstico. Então, isso aí é uma coisa que é mais própria do laboratório aqui, da gente aqui na UFOP, né, de ter colocado esse incremento aí. Então, o que a gente quer ver, na verdade, é dosar biomarcadores na saliva e verificar se com isso a gente consegue ter uma definição de prognóstico. Né? Certo. Obrigado. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Eu cheguei atrasado aqui, só desculpa a vocês, a minha consulta ela foi um pouco mais longa, ela foi até interessante, depois eu tive um diálogo de 10 minutos com o reitor. Estou chegando agora, mas parabenizo o Jéssica, eu acompanhei só os slides aqui do computador, estava sem áudio na sala. Parabenizo
parabenizo Jéssica e seu orientador. Esse projeto para nós é muito importante, né? O professor Jaime, quando surgiu a proposta e o professor Jaime resolveu abraçar, né? Fiquei muito feliz quando ele colocou como uma atividade do doutoramento de Jéssica, que vai ser um ganho importante, né? O diagnóstico com base em técnicas espectroscópicas, e a gente ganha também um equipamento vinculado à CCBS. É muito importante para a universidade, para o nosso programa, vai ser uma tese realmente que vai trazer um muito importante a nível de técnica. Parabéns, esse foi somente o que eu tenho. Obrigada, prof. Bem, então acho que podemos encerrar. Parabenizo novamente pela apresentação, pelo projeto. Agradeço a presença do Jaime novamente e de todos que puderam assistir. Boa noite e um forte abraço a todos. Boa noite, gente. Obrigada, tchau. Boa noite, tchau.